Uma escrava grávida foi brutalmente castigada com chicotadas, e deveria ter morrido. Mas o bebê que nasceu daquela dor tinha um dom que ninguém conseguia explicar. Um dom tão poderoso que transformou a vida de todos na fazenda. E o que aconteceu na noite da tempestade deixou até os mais céticos sem palavra. Antes de começar essa história incrível, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias surpreendentes. Vamos lá? A noite caía pesada sobre a fazenda Santa Cruz, e o ar estava carregado com a umidade típica do interior. Joana, uma escrava de apenas 23 anos, estava grávida de 7 meses quando cometeu o que o senhor da fazenda considerou um crime imperdoável. Ela havia quebrado acidentalmente um jarro de porcelana que pertencia à patroa. O objeto tinha valor sentimental, trazido de Portugal pela família, e a fúria do coronel Augusto foi instantânea e brutal. Mesmo com sua barriga proeminente e os apelos desesperados das outras escravas, Joana foi arrastada até o tronco no centro do terreiro. Suas súplicas ecoaram pela propriedade enquanto ela implorava pela vida de seu bebê. "Meu filho, senhor, pense no meu filho", gritava entre soluços, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. O feitor, um homem cruel conhecido como Zé da Cicatriz, preparou o chicote com uma satisfação doentia em seus olhos. As chicotadas começaram a cair sobre as costas de Joana com uma violência que fez até mesmo os escravos mais endurecidos desviarem o olhar. Cada golpe arrancava gritos de dor que pareciam rasgar a própria noite. 20, 30, 40 chibatadas. Seu corpo tremia violentamente, e ela podia sentir algo errado acontecendo em seu ventre. Uma dor diferente, mais profunda, começou a se espalhar por seu abdômen. Era o bebê, ela sabia. Seu filho estava em perigo. Quando finalmente a soltaram, Joana mal conseguia ficar em pé. 2 escravas mais velhas, tia Benedita e Maria das Dores, correram para ampará-la, levando-a rapidamente para a senzala. O sangue manchava suas costas dilaceradas, e contrações prematuras já haviam começado. Naquela noite, entre lágrimas e orações sussurradas, Joana entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê não deveria nascer ainda, mas o trauma do castigo havia desencadeado o processo. Durante horas, Joana lutou entre a vida e a morte. As parteiras improvisadas faziam o que podiam com recursos limitados, usando ervas e rezas ancestrais. O gemido do vento misturava-se aos gritos de dor, criando uma sinfonia sombria que parecia prenunciar uma tragédia. Mas então, nas primeiras horas da madrugada, quando a lua estava no seu ponto mais alto, algo extraordinário aconteceu. O bebê nasceu, e com ele, um silêncio antinatural caiu sobre a senzala. O recém-nascido era um menino, pequeno e frágil como era de se esperar de um bebê prematuro. Mas havia algo diferente nele desde o primeiro momento. Quando tia Benedita o segurou pela primeira vez, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O bebê não chorou. Não emitiu nenhum som. Seus olhos, quando se abriram, tinham uma profundidade incomum, como se carregassem uma sabedoria antiga demais para um recém-nascido. "Esse menino tem algo especial", sussurrou Maria das Dores, fazendo o sinal da cruz. "Nasceu no sofrimento, mas os orixás estão com ele. Sinto isso nos meus ossos." As outras mulheres concordaram em silêncio, observando o bebê com uma mistura de admiração e temor. Joana, exausta e à beira da morte devido à perda de sangue e às feridas infectadas, mal tinha forças para segurar seu filho, mas quando o fez, sentiu uma energia estranha emanando do pequeno corpo. Os dias seguintes foram críticos para Joana. Seu corpo lutava contra a febre e a infecção, e muitos achavam que ela não sobreviveria. O coronel Augusto, indiferente ao sofrimento que havia causado, proibiu que o médico da cidade fosse chamado para atender uma escrava. "Deixe a natureza seguir seu curso", disse friamente. Mas o bebê, que recebeu o nome de Miguel, parecia ter outros planos. Algo inexplicável começou a acontecer. Sempre que Miguel era colocado junto ao corpo febril de sua mãe, a febre de Joana diminuía. As feridas em suas costas,
que deveriam levar semanas para cicatrizar, começaram a fechar-se mais rapidamente do que o normal. As mulheres mais velhas, conhecedoras das tradições africanas, reconheceram os sinais. Esse menino é um curandeiro nato, afirmou tia Benedita. É um presente dos antepassados, nascido para curar as feridas que o chicote abre. No 10º dia após o nascimento, Joana estava milagrosamente recuperada. Suas costas ainda carregavam as marcas do castigo, cicatrizes que nunca desapareceriam completamente, mas ela estava viva e forte o suficiente para amamentar seu filho. Miguel, por sua vez, crescia de forma surpreendente para um bebê prematuro. Em 2 semanas, já tinha o tamanho de um bebê nascido a termo. E seus olhos, aqueles olhos profundos e misteriosos, pareciam observar tudo com uma compreensão que desafiava sua idade. À medida que Miguel completava seu 1º mês de vida, eventos estranhos começaram a ocorrer na fazenda Santa Cruz. Tudo começou quando um dos cavalos favoritos do coronel Augusto, um garanhão negro chamado Trovão, adoeceu gravemente. O animal estava com cólica e os veterinários da região já haviam desenganado o cavalo, dizendo que ele não passaria da noite. O coronel estava furioso, pois o animal valia uma fortuna. Por coincidência, ou talvez destino, Joana estava trabalhando nos estábulos naquele dia, carregando Miguel amarrado às suas costas como era costume entre as escravas. Quando ela passou pela baia onde Trovão agonizava, o bebê começou a se agitar e emitir sons suaves. Era a primeira vez que alguém o ouvia fazer barulho desde o nascimento. Joana, intrigada, aproximou-se do cavalo, e Miguel estendeu suas pequenas mãos em direção ao animal. O que aconteceu a seguir deixou todos que presenciaram em estado de choque. Miguel tocou o focinho do cavalo, e o animal, que antes se debatia em agonia, imediatamente se acalmou. Seus olhos, antes vidrados pela dor, recuperaram o brilho. Em questão de minutos, Trovão estava de pé, como se nunca tivesse estado doente. O capataz que presenciou a cena correu para contar ao coronel, mas com medo de ser punido por espalhar histórias de negro, atribuiu a recuperação do cavalo a um milagre divino. Mas aquele foi apenas o primeiro de muitos eventos inexplicáveis. Uma semana depois, a filha mais nova do coronel, Isabelinha, uma menina de 5 anos, caiu de uma árvore e quebrou o braço. O médico da cidade havia colocado uma tala, mas a menina gritava de dor dia e noite, e a febre que se seguiu indicava uma infecção perigosa. A senhora da casa estava desesperada, e num ato de desespero, chamou tia Benedita, conhecida por seus conhecimentos de ervas medicinais. Tia Benedita levou Miguel consigo, escondido em um cesto. Na casa grande, ela preparou seus chás e ungüentos, mas secretamente permitiu que o bebê tocasse o braço ferido da menina. A mudança foi instantânea. Isabelinha parou de chorar, a febre começou a baixar, e nos dias seguintes, seu braço curou-se com uma velocidade que o médico chamou de miraculous. A senhora da fazenda, Dona Eulália, ficou tão impressionada que presenteou tia Benedita com um pedaço de tecido fino, sem nunca saber que o verdadeiro responsável pela cura era um bebê escravo de apenas 1 mês de idade. As notícias sobre as curas milagrosas não puderam ser contidas por muito tempo. Na senzala, os escravos começaram a procurar Joana e Miguel sempre que alguém estava doente ou ferido. Ferimentos que normalmente levariam semanas para sarar fechavam-se em dias. Febres misteriosas desapareciam após o toque das pequenas mãos de Miguel. Até mesmo problemas crônicos, como as dores nas costas de escravos mais velhos, eram aliviados na presença do menino. O pequeno Miguel estava agora com 3 meses, e seu desenvolvimento continuava surpreendente. Ele já tentava sentar-se sozinho e seus olhos seguiam cada movimento ao seu redor com uma atenção incomum. Mais perturbador ainda era o fato de que, às vezes, parecia que ele compreendia as conversas dos adultos, reagindo de formas que uma criança tão jovem não deveria ser capaz. Mas nem todos viam os dons de Miguel como uma bênção. Zé da Cicatriz, o feitor cruel que havia chicoteado Joana, começou a desconfiar que algo sobrenatural estava acontecendo. Homem supersticioso e temente a bruxarias, ele via o menino como uma ameaça. Esse neguinho tem pacto com o diabo, murmurava para si mesmo,
fazendo o sinal da cruz sempre que cruzava com Joana e seu filho. Um dia, um dos escravos mais velhos, João do Congo, sofreu um acidente terrível. Uma árvore que ele estava cortando caiu sobre sua perna, esmagando-a completamente. O osso havia perfurado a pele, e todos sabiam que em casos assim, a morte por gangrena era quase certa. O coronel nem se deu ao trabalho de chamar o médico, considerando o escravo como uma perda aceitável. Mas Joana, com Miguel nos braços, aproximou-se de João durante a noite. O homem estava ardendo em febre, delirando com a dor. Ela colocou Miguel sobre o peito dele, e o bebê, de forma instintiva, colocou suas pequenas mãos sobre a perna ferida. Uma luz suave, quase imperceptível, pareceu emanar do toque. Na manhã seguinte, para espanto de todos, a febre de João havia baixado e a ferida, embora ainda grave, mostrava sinais de cicatrização. Em 2 semanas, ele estava caminhando novamente, algo que o próprio médico, quando finalmente viu, chamou de impossível. A fama de Miguel eventualmente chegou aos ouvidos do coronel Augusto. Inicialmente cético, ele decidiu investigar pessoalmente quando seu capataz de confiança, Joaquim, adoeceu gravemente com uma febre que nenhum médico conseguia diagnosticar. Dona Eulália, lembrando-se da milagrosa recuperação de sua filha, sugeriu discretamente que chamassem tia Benedita novamente. Desta vez, o coronel estava presente quando tia Benedita chegou com Joana e Miguel. Ele observou com olhos críticos enquanto o bebê, agora com 4 meses, era aproximado de Joaquim. Inicialmente, nada aconteceu, e o coronel estava prestes a expulsar todos com insultos quando Joaquim começou a respirar mais facilmente. Em algumas horas, a febre havia cedido, e no dia seguinte, o capataz estava de pé, fraco mas vivo. O coronel Augusto era um homem ganancioso e pragmático. Ele rapidamente percebeu que tinha em suas mãos algo extraordinário, algo que poderia ser extremamente lucrativo. Esse negrinho pode valer mais do que toda a minha plantação de café, pensou, já calculando quanto poderia cobrar dos fazendeiros ricos da região para curar suas doenças. Mas ele era esperto o suficiente para manter segredo por enquanto, não querendo chamar a atenção das autoridades ou da igreja. Joana, percebendo a mudança no olhar do coronel, sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando avaliava o valor de um escravo forte ou uma peça de terra fértil. Seu filho havia se tornado uma mercadoria preciosa, e isso, ela sabia, era talvez mais perigoso do que ser invisível. Naquela noite, ela conversou com tia Benedita sobre seus temores. O menino nasceu com um propósito, disse tia Benedita, suas mãos enrugadas segurando as de Joana. Os ancestrais o marcaram. Mas você está certa em ter medo. Poder nas mãos de um menino negro em terra de senhor branco é como fogo na palha seca. Devemos protegê-lo, mas também precisamos deixar que ele cumpra seu destino. As palavras eram simultaneamente reconfortantes e assustadoras. O coronel começou a trazer pessoas doentes para a fazenda em segredo, cobrando quantias absurdas por consultas com seu curandeiro milagroso. Ele mantinha Miguel e Joana trancados em um quarto separado da senzala, tratando-os melhor do que aos outros escravos, mas essencialmente os transformando em prisioneiros. Joana via seu filho ser usado como uma ferramenta, e cada dia que passava, ela rezava para que chegasse uma oportunidade de mudança, mesmo sem saber que forma essa mudança tomaria. Em uma tarde quente de dezembro, uma carruagem elegante chegou à fazenda Santa Cruz. Dela desceu uma senhora de meia-idade, vestida com roupas finas mas simples, seu rosto marcado por cicatrizes de varíola. Era Dona Francisca, uma viúva rica conhecida em toda a província por suas obras de caridade, e secretamente, por suas simpatias abolicionistas. Ela havia ouvido rumores sobre o menino curandeiro e viera investigar pessoalmente. Seu cocheiro, um homem negro livre, a acompanhava com uma postura digna que já irritava o coronel antes mesmo das apresentações formais. O coronel Augusto recebeu-a com sua melhor hospitalidade, mas estava nervoso. Dona Francisca tinha conexões poderosas na capital e era conhecida por usar sua influência para criar problemas para fazendeiros que maltratavam excessivamente seus escravos.
Ele precisava ser cuidadoso. Mandou preparar café e doces, ordenou que a casa fosse arrumada rapidamente, e colocou sua melhor máscara de hospitalidade. Que honra receber a ilustre Dona Francisca em minha humilde propriedade, disse ele com uma reverência exagerada. Dispense as formalidades, coronel, respondeu ela com uma voz firme mas educada. Ouvi histórias fascinantes sobre um jovem curandeiro em sua propriedade. Histórias que chegaram até a capital, devo dizer. Seria possível conhecê-lo? Seus olhos inteligentes observavam cada reação dele, cada microexpressão de nervosismo ou hesitação. Ela não era uma mulher fácil de enganar, e o coronel sabia disso. Durante quase uma hora, ele tentou desviar o assunto, oferecendo um tour pela fazenda, falando sobre a safra de café, mencionando outros escravos habilidosos. Mas Dona Francisca era persistente. Coronel, não vim aqui para discutir café. Vim pelo menino. E quanto mais o senhor evita o assunto, mais curiosa fico sobre o que está tentando esconder. A ameaça velada em suas palavras era clara. Relutantemente, ele finalmente concordou. O coronel mandou buscar Joana e Miguel. Quando a mãe entrou com o bebê nos braços, o contraste entre ela e Dona Francisca não poderia ser maior. Joana vestia trapos, seus pés descalços estavam rachados e sangrando, e as cicatrizes ainda visíveis nas costas, parcialmente cobertas por seu vestido rasgado, contavam uma história de sofrimento. Dona Francisca imediatamente notou tudo isso. Seu rosto endureceu, e ela lançou um olhar de desaprovação gelada ao coronel, mas não disse nada ainda. Este não era o momento para confrontações, ela tinha objetivos maiores em mente. Aproximou-se lentamente de Joana, que segurava Miguel com força protetora. Não tenha medo, minha filha, disse Dona Francisca suavemente. Não vim aqui para causar mal a você ou a seu filho. Pelo contrário. Ela olhou profundamente nos olhos de Miguel, que agora tinha 5 meses. O que ela viu ali a fez recuar ligeiramente, surpresa. Não era apenas a inteligência em comum, mas algo mais profundo, uma sabedoria, uma antiguidade de alma que não deveria existir em um ser tão jovem. Este menino tem algo extraordinário, disse ela em voz baixa, quase para si mesma. Posso tocar nele. Joana olhou para o coronel, buscando permissão. Ele assentiu irritado, impaciente com toda aquela ceremonia. Dona Francisca estendeu suas mãos trêmulas. Por anos ela havia sofrido com artrite severa, uma lembrança constante de sua idade avançada. Cada movimento era uma dor, cada manhã um desafio para sair da cama. Miguel, pela primeira vez desde que nascerá, sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno, que iluminou todo o seu rosto. Ele estendeu suas mãozinhas rechonchudas em direção a Dona Francisca, como se a reconhecesse, como se soubesse exatamente por que ela estava ali. Quando suas pequenas mãos tocaram as da senhora, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Começou nas mãos, subiu pelos braços, espalhou-se pelo peito e desceu até os pés. Era uma sensação de vida pura, de energia vital fluindo através dela. As dores crônicas em suas articulações, que a atormentavam há mais de 15 anos, simplesmente desapareceram. Ela flexionou os dedos, sem dor pela primeira vez em tanto tempo que quase havia esquecido como era. Lágrimas começaram a correr pelo rosto marcado de Dona Francisca. Não eram lágrimas apenas de alívio físico, mas de algo muito mais profundo. Era como se, naquele toque, ela tivesse sentido não apenas a cura de seu corpo, mas uma visão da dor e do sofrimento que haviam cercado o nascimento de Miguel, mas também da esperança e da luz que ele representava. Por um breve momento, ela viu através dos olhos de Joana. Sentiu as chicotadas, a dor do parto prematuro, o medo de perder o filho. Mas também sentiu o amor feroz, a determinação inabalável, e uma fé profunda de que seu filho tinha um propósito maior. Foi uma experiência avassaladora que a deixou sem palavras por vários minutos. O coronel, desconfortável com o silêncio, pigarreou ruidosamente. Coronel, disse ela finalmente, recuperando a compostura e secando as lágrimas, precisamos conversar sobre este menino e sua mãe. Em particular.
Imediatamente. Não era um pedido, era uma ordem, e o tom não deixava espaço para negociação. Ela entregou Miguel de volta a Joana com um cuidado reverente, e antes de se afastar, sussurrou para a mãe: tenha esperança. As coisas vão mudar. O que foi discutido naquela conversa privada no escritório do coronel nunca foi totalmente revelado, mas os escravos que passavam perto da porta ouviram fragmentos. Houve gritos, ameaças veladas, o som de dinheiro sendo contado. Dona Francisca mencionou inspeções das autoridades, investigações da igreja, possíveis denúncias aos jornais abolicionistas da capital. O coronel defendeu-se, argumentou, mas estava claramente perdendo terreno. Esse menino não é uma mercadoria para ser explorada, coronel. A voz de Dona Francisca cortava através da porta pesada. Se eu descobrir que está usando esse dom para enriquecimento pessoal enquanto a mãe e a criança vivem em condições deploráveis, garanto que sua reputação estará arruinada antes do próximo domingo. Tenho amigos em lugares muito altos, e inimigos seus em lugares ainda mais altos. Quando a porta finalmente se abriu, quase 2 horas depois, o coronel estava visivelmente abalado. Dona Francisca, por outro lado, tinha um pequeno sorriso de satisfação em seus lábios. Ela havia conseguido o que queria, ou pelo menos parte disso. Antes de partir, ela procurou Joana novamente, encontrando-a na pequena casa ao lado da senzala. Sem o coronel por perto, ela pôde falar mais livremente. Escute bem, Joana, disse ela, segurando as mãos da jovem mãe. Arranquei algumas concessões do coronel hoje. Vocês terão melhores acomodações, melhor comida, e ele não pode mais explorá-los tão abertamente. Mas isso não é suficiente, eu sei. A liberdade de vocês virá, eu prometo, mas preciso de tempo para organizar as coisas da maneira certa. O dom de seu filho pode mudar muitas vidas, mas apenas se ele for protegido e usado sabiamente. Ela deu a Joana um pequeno medalhão de ouro. Guarde isso. Se algum dia estiverem em perigo real, envie isso para meu endereço em São Paulo. Eu virei imediatamente. Era mais do que um presente, era um pacto, uma promessa de proteção. Quando Dona Francisca partiu naquela tarde, sua carruagem desaparecendo na estrada empoeirada, ela deixou para trás não apenas uma promessa, mas os primeiros fios de uma teia que eventualmente libertaria Joana e Miguel e mudaria o destino de muitos outros. Nas semanas seguintes à visita de Dona Francisca, mudanças sutis mas significativas começaram a acontecer na fazenda Santa Cruz. O coronel, por razões que ele não explicou a ninguém mas que todos suspeitavam estar relacionadas às ameaças veladas da poderosa viúva, começou a tratar Joana e Miguel com uma consideração que beirava o chocante. Eles foram transferidos para uma pequena casa de 2 cômodos ao lado da casa grande, um privilégio absolutamente inédito para escravos. A casa tinha janelas de vidro, uma cama de verdade, e até uma pequena cozinha. Era simples, mas comparado à senzala, era um palácio. Joana recebeu 3 vestidos novos, sapatos de couro, e comida da mesma qualidade servida na casa grande. O coronel até contratou uma mulher livre, Dona Rosa, uma parteira experiente da cidade, para vir 2 vezes por semana ajudá-la a cuidar de Miguel e garantir que ele estava saudável. As outras escravas observavam essas mudanças com uma mistura de alegria por Joana e inveja amarga. Porque ela merecia tais privilégios enquanto elas ainda dormiam em esteiras no chão de terra batida. Mas essas melhorias vieram com um preço alto e perturbador. O fluxo de visitantes ricos procurando curas milagrosas aumentou dramaticamente. O coronel, apesar das advertências de Dona Francisca, não conseguia resistir à tentação do lucro. Ele passou a cobrar valores exorbitantes, o equivalente ao preço de 2 escravos fortes por uma consulta com um menino curandeiro. E as pessoas pagavam, desesperadas por alívio de seus males. Miguel, agora com 6 meses, era apresentado a uma sucessão interminável de doentes ricos. Todas as manhãs, começando às 9 horas e indo até o pôr do sol, vinham fazendeiros com gota que mal conseguiam caminhar, senhoras da alta sociedade com enxaquecas crônicas que as mantinham de cama por dias, comerciantes ricos com problemas respiratórios, jovens herdeiros com doenças misteriosas que nenhum médico conseguia diagnosticar.
Cada visita seguia o mesmo ritual. O paciente era trazido à pequena casa, Joana apresentava Miguel, e o menino, de alguma forma, sabia exatamente onde tocar, onde colocar suas mãos. Joana via seu filho tornando-se cada vez mais exausto. Embora ele nunca reclamasse, de fato, ele raramente emitia qualquer som. Ela podia ver em seus olhos o cansaço, o peso emocional de absorver a dor e o sofrimento de tantas pessoas. Ela tentou protestar com o coronel, implorar por menos visitantes, mas ele era implacável. Você tem comida boa, casa boa, roupas boas, dizia ele friamente. O menino vai trabalhar. É para isso que ele serve. O pequeno Miguel, no entanto, parecia estar mudando de maneiras que iam muito além do crescimento físico normal. Ele começou a andar com 8 meses, bem mais cedo do que o esperado, movendo-se com uma coordenação e propósito que assustavam até mesmo Dona Rosa, que havia ajudado a trazer centenas de bebês ao mundo. Suas primeiras palavras vieram logo depois, aos 9 meses, mas não eram as palavras simples e balbucientes típicas de um bebê. Dói, disse ele um dia, tocando o peito de um senhor idoso e robusto que havia vindo em busca de cura para o que ele descrevia como cansaço. Aqui dói muito. Forte. Suas palavras eram claras, articuladas com uma precisão impossível para sua idade. E ele estava certo. Exames posteriores revelaram que o homem sofria de uma doença cardíaca grave que o mataria em meses se não fosse tratada. O toque de Miguel de alguma forma havia aliviado os sintomas, dando ao homem tempo precioso para buscar tratamento adequado. Os escravos da fazenda começaram a ver Miguel não apenas como um curandeiro, mas como algo muito mais significativo, um símbolo de esperança, uma prova viva de que mesmo no sistema mais opressor e desumano, algo puro e poderoso poderia nascer. Secretamente, durante suas raras horas de descanso, eles começaram a chamá-lo de o Menino da Luz, e histórias sobre ele se espalharam para outras fazendas através da rede invisível mas eficiente de comunicação entre escravos. Escravos de propriedades vizinhas começaram a inventar desculpas para visitar Santa Cruz, só para ver o menino milagroso com seus próprios olhos. Eles voltavam com histórias que se tornavam cada vez mais elaboradas. Diziam que Miguel brilhava no escuro, que podia ler pensamentos, que sabia quando alguém estava prestes a morrer. A maioria dessas histórias era exagero, mas havia um núcleo de verdade que as tornava impossíveis de descartar completamente. Mas nem tudo eram boas notícias ou admiração reverente. Zé da Cicatriz, o feitor brutal que havia chicoteado Joana quando ela estava grávida, estava consumido por um medo crescente e uma superstição doentia. Ele não via um milagre de Deus em Miguel, ele via algo sombrio e demoníaco. Começou a espalhar rumores venenosos de que Miguel era fruto de bruxaria, que Joana havia feito um pacto com demônios africanos, entidades das antigas religiões que a igreja condenava, tudo em busca de vingança contra seus opressores. Aquele menino não é natural, ele sussurrava para qualquer um que o escutasse, fazendo o sinal da cruz compulsivamente. Nasceu das chicotadas, nasceu do ódio. É uma maldição disfarçada de bênção. Marca minhas palavras, esse neguinho vai trazer desgraça para todos nós. Ele encontrou ouvidos receptivos entre os escravos mais religiosos e supersticiosos, especialmente aqueles que haviam sido convertidos ao catolicismo e temiam qualquer coisa que pudesse ser considerada feitiçaria. Uma divisão começou a se formar na senzala, uma rachadura que crescia dia após dia. De um lado estavam aqueles que viam Miguel como um santo, um presente dos céus ou dos orixás, dependendo de suas crenças. Do outro lado estavam os que, influenciados por Zé da Cicatriz e seus próprios medos, viam o menino como uma ameaça, algo antinatural que precisava ser temido, talvez até eliminado. Alguns viam Miguel como um santo, outros como um demônio disfarçado de criança inocente. A tensão estava crescendo como uma tempestade no horizonte, e Joana podia senti-la no ar toda vez que caminhava pela propriedade. Os olhares que recebia eram cada vez mais divididos, alguns cheios de esperança e admiração, outros escuros de suspeita e medo. Ela abraçava Miguel com mais força à noite, cantando-lhe canções antigas que sua própria mãe havia lhe ensinado, canções de sua terra natal que ela mal se lembrava mas que seu corpo conhecia. E ela rezava, para o Deus cristão e para os orixás,
que seu filho fosse protegido do que estava por vir. Porque ela sentia, no fundo de sua alma, que algo terrível estava prestes a acontecer. A tempestade que se formou naquela noite de março parecia prenunciar os eventos dramáticos que estavam por vir. Raios cortavam o céu, e o vento uivava como almas penadas. Na fazenda Santa Cruz, uma crise estava se desenvolvendo. A própria Dona Eulália, esposa do coronel, estava morrendo. Um parto difícil havia deixado a hemorragia incontrolável, e o médico, apesar de todos seus esforços, havia declarado que não havia mais nada a fazer. O coronel, desesperado e pela primeira vez genuinamente amedrontado, mandou buscar Joana e Miguel no meio da noite. Salve minha esposa, exigiu ele, toda sua arrogância substituída por pânico. Salve-a e vocês dois serão livres. Eu juro pela alma de minha mãe. Era uma promessa ousada, e todos que ouviram sabiam que ele estava desesperado demais para pensar nas consequências. Joana, com Miguel nos braços, foi levada ao quarto onde Dona Eulália agonizava. A cena era terrível, sangue por toda parte, a senhora pálida como a morte, respirando em sussurros fracos. O médico, um homem cético e racional, olhou para o bebê com descrença. Vocês não podem estar falando sério, disse ele, mas o coronel o empurrou de lado brutamente. Miguel, agora com quase 1 ano, olhou para a mulher moribunda com aqueles olhos profundos e antigos. Ele se libertou dos braços de sua mãe, com passos firmes demais para sua idade, caminhou até a cama. Colocou suas pequenas mãos sobre o abdômen de Dona Eulália, e algo extraordinário aconteceu. Uma luz suave, desta vez claramente visível para todos no quarto, emanou de suas mãos. Era uma luz dourada, quente, que parecia pulsar com energia vital. Dona Eulália abriu os olhos, que estavam vidrados, e olhou diretamente para Miguel. Anjo, sussurrou ela. Um anjo. A hemorragia parou. A cor começou a retornar ao seu rosto. Em questão de minutos, ela estava consciente, embora fraca, claramente fora de perigo. O médico, ateu convicto, caiu de joelhos e começou a rezar. O coronel, lágrimas correndo por seu rosto, olhou para Joana e Miguel com uma mistura de gratidão, medo e algo que talvez fosse, pela primeira vez, respeito. Mas a noite ainda não havia terminado. Do lado de fora, Zé da Cicatriz havia reunido um grupo de escravos supersticiosos e capangas, convencido de que precisava destruir aquela criatura demoníaca antes que fosse tarde demais. Armados com tochas e ferramentas, eles se aproximavam da casa, determinados a fazer justiça divina. A verdadeira prova de fogo para Miguel e sua mãe estava apenas começando. O confronto que se seguiu seria falado por gerações. Quando Zé da Cicatriz e seu grupo enfurecido arrombaram as portas da casa grande, exigindo que o demônio fosse entregue a eles, encontraram não apenas resistência, mas algo que nenhum deles esperava. O coronel Augusto, armado com sua espingarda, bloqueou o caminho. Este menino salvou minha esposa, trovejou ele. Qualquer um que toque nele ou em sua mãe terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. Foi um momento decisivo. O coronel, que havia ordenado o castigo brutal que quase matara Joana e seu filho, agora se colocava como seu protetor. Mas Zé da Cicatriz estava além da razão. Você foi enfeitiçado, patrão, gritou ele, levantando sua foice. Esse negrinho é do diabo. Ele avançou, e naquele momento, Miguel fez algo que ninguém jamais esqueceria. O menino, ainda bebê em muitos aspectos, caminhou lentamente até ficar entre todos os homens armados. Ele não mostrava medo. Seus olhos percorreram cada rosto, e então ele fez algo simples mas profundamente impactante. Começou a chorar. Mas não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de compaixão, como se ele pudesse sentir toda a dor, ódio e sofrimento que tinha moldado aqueles homens em monstros ou vítimas. Zé da Cicatriz levantou sua foice, pronto para golpear. Mas quando olhou nos olhos lacrimejantes de Miguel, algo dentro dele quebrou. Ele viu, refletido naqueles olhos, todas as pessoas que havia ferido, todo o sofrimento que havia causado. Viu o homem que poderia ter sido se não tivesse deixado a crueldade consumir sua alma.
A foice caiu de suas mãos, e ele desabou no chão, soluçando incontrolavelmente. Um por um, os homens que vieram com intenções violentas foram afetados da mesma forma. Era como se a presença de Miguel, sua pura inocência combinada com seu dom misterioso, forçasse cada um a confrontar a verdade sobre si mesmos. Não era magia negra ou bruxaria, era algo muito mais poderoso e perturbador. Era a verdade nua e crua sobre a humanidade, tanto sua capacidade para a crueldade quanto para a redenção. Nas semanas que se seguiram, mudanças extraordinárias varreram a fazenda Santa Cruz. Fiel à sua palavra desesperada, o coronel Augusto concedeu liberdade a Joana e Miguel, embora tenha implorado que eles permanecessem na fazenda. Mas mais do que isso, ele começou a tratar seus outros escravos com mais humanidade, reduzindo castigos e melhorando condições. Não foi uma transformação completa. Anos de crueldade não desaparecem da noite para o dia, mas foi um começo. Miguel continuou crescendo, seu dom de cura tornando-se cada vez mais forte, mas sempre usado com compaixão e nunca para ganho pessoal. Ele nunca falou sobre o que exatamente aconteceu naquela noite de tempestade, sobre o que ele fez ou como. Quando adulto, anos depois da abolição da escravatura, ele se tornaria um médico renomado, dedicando sua vida a curar os pobres e marginalizados. Mas a verdadeira natureza de seus dons, o que realmente aconteceu desde seu nascimento traumático até aquela noite decisiva, permaneceu um mistério. Alguns diziam que ele era abençoado pelos orixás, outros que era tocado por Deus, e havia ainda aqueles que acreditavam que ele simplesmente tinha um dom natural extraordinário amplificado pelo trauma de seu nascimento. Joana, que viveu até os 80 anos, sempre se recusou a explicar completamente. Meu filho nasceu da dor, mas feito de luz, ela dizia. Ele veio para mostrar que mesmo nas trevas mais profundas da crueldade humana, pode nascer algo bom, algo puro. Isso não é magia nem milagre, é simplesmente a prova de que a esperança nunca morre, nem mesmo quando enterrada sob o peso do chicote e das correntes. A fazenda Santa Cruz eventualmente foi abandonada, mas as histórias sobre o menino que nasceu das chicotadas e trouxe luz onde havia apenas escuridão continuaram a ser contadas, passadas de geração em geração, um lembrete de que o extraordinário pode emergir das circunstâncias mais horríveis, e que a redenção, não importa quão improvável, é sempre possível.